Neste trecho que nós estamos meditando, São Pedro vai dizer: do mesmo modo, vejam, Cristo é a pedra viva. Agora olhem, no versículo 5: do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Ontem, na pregação, na missa, na homilia, eu lhes explicava qual a missão de Cristo. Jesus veio salvar a humanidade, prestem atenção, trazendo o reinado de Deus Pai. Compreendam, o homem pelo pecado, ele é fechado para Deus. O pecado, sabe qual é o pecado original nosso? Lembrem do livro do Gênesis. O pecado original nosso é a ilusão, a besteira, a burrice, a mentira de pensar que a gente é Deus, que a gente é dono da vida da gente. Lembrem do que a serpente diz: não, vós sereis como deuses. Vós sereis os donos do bem e do mal. Esse é o pecado original. Na raiz, na origem de todo o pecado, está essa ilusão: a vida é minha, eu tenho que ser feliz de qualquer jeito, eu sei o que é o melhor para mim. Isso dá a doida na cabeça da gente. Dou alguns exemplos para vocês entenderem. Veja, alguém me fez o mal, a minha tendência é reagir, ou me vingar, ou me trancar para aquela pessoa. Veja, não, eu tenho o direito de fazer isso, eu sei o que é melhor para mim, pisou em mim, pois eu a rejeito, eu rejeito essa pessoa, eu. Veja, aquele lá se apaixonou por uma pessoa que é casada, que é comprometida. Eu não posso fazer isso, eu devo evitar isso. Não, mas eu tenho que ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. A vida é minha. Aquele dinheiro que eu recebo que é desonesto, não, mas é a minha vida. Veja, o pecado original é essa desarrumação na nossa cabeça, essa desarrumação no nosso coração, que faz com que eu queira, atenção, salvar a minha vida, me realizar na minha vida do meu modo. Eu sou o Deus da minha vida. Aí se eu digo a uma pessoa dessa: mas não é isso que Deus quer de você. Não, mas eu sei o que é o melhor para mim. Veja, eu sei mais do que Deus o que é o melhor para mim. A vida é minha. A gente é tão doido nisso. A gente é doido e não sabe, a gente é tão doido nisso, que a gente acha, pode observar o que eu vou dizer agora, repare, viu? Não sei se você já notou isso. Eu sei que tem isso em você, porque tem em mim, e você não é diferente de mim. Escute só. A gente já notou que a gente tem uma opinião sobre tudo? A gente sabe como deve ser o Brasil, como deve ser o presidente, como deve ser a igreja, como deve ser o Papa, como deve ser os outros, como deve ser meu pai, minha mãe, meus irmãos, e como deve ser Deus. Se Deus me ouvisse, se Deus seguisse o meu conselho, o mundo seria melhor. A gente é doido e não sabe. Veja, cada um de nós, vejam, mas isso está na gente. Cada um de nós se acha o centro do mundo. Agora me diga, pelo amor de Deus, como é que Deus pode reinar num coração assim? Por isso que eu explicava a vocês, Jesus veio ao mundo trazer o reinado de Deus. Se Deus reinar na sua vida, e através de você Deus reinar no mundo, aí a gente vai viver na verdade. E a verdade é que só o Senhor é Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Tu não és Deus, teu dinheiro não é Deus, teu sucesso não é Deus, tua saúde não é Deus, a pessoa a quem tu amas não é Deus.
Só o Senhor é Deus. Tu procurarás viver nessa verdade. Tu fugirás da mentira de colocar no lugar de Deus outras coisas, outras pessoas, a ti mesmo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Então Jesus, como eu expliquei a vocês ontem, ele vem trazer esse reinado de Deus. Mas como é que ele faz isso? Vejam, ele faz, atenção, o caminho contrário do nosso. A gente tem tanto apego a gente quer tanto afirmar nossa vontade, que termina negando Deus na gente. Jesus, o Filho bendito, faz o contrário. Fez-se obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Vejam, Jesus deixou que Deus reinasse na vida dele. Por isso Jesus traz o reino. Quem vê Jesus, vê Deus reinando. Quem vê Jesus, vê o reino de Deus. Fez-se obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. E por que Jesus fez isso? Já expliquei a vocês ontem pela manhã, ontem na missa, para agora, cheio do Espírito Santo, dá o seu Espírito Santo àqueles que creem nele, querem entrar na sua obediência, querem entrar nesse caminho de deixar Deus reinar na sua vida. Essa é a igreja. Jesus veio formar um novo povo. Jesus veio juntar os pagãos que quiserem. Não é para todo mundo não, viu? Não é todo mundo que vai aceitar não. Os cristãos nunca serão a maioria no mundo, nem se iludam com isso. Os cristãos serão sempre minoria. Minoria. Vós sois o sal da terra. O sal é o pouquinho, mas é o pouquinho que dá sabor à comida toda. O sal não é a comida toda? Vós sois o sal que dá sabor. Vós sois a luz que ilumina tudo. Vejam, nós seremos sempre minoria, não tem mais pequenino rebanho. Os católicos têm a mania, se acostumaram a ser maioria. E acham que a nossa força está em ser maioria. Nossa força está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa força não está em maioria. Ser maioria é um perigo. O perigo de confiar na força humana. Ser minoria é uma graça, porque nos obriga a confiar no Senhor somente. Então escutem bem, Cristo veio para todos e veio chamar a todos, judeus e pagãos, mas nem todos vão dizer sim ao Senhor. Nem todos vão crer. Nem todos. Pois bem, Ele é a pedra viva que veio nos unir. Vejam, veio fazer de nós pedras vivas. Olha, do mesmo modo o quê? Do mesmo modo, você já sabe, como é que a gente é pedra viva? Porque a gente foi no batismo vivificado pelo Espírito Santo. Vocês são pedras vivas. Vocês têm o Espírito de Cristo em vocês. Olha aqui, do mesmo modo, vós como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Quem é esse edifício espiritual? Vamos mudar o nome para ficar mais fácil. Formai um edifício espirituado. Um edifício cheio de Espírito Santo. É a igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja que somos nós. Então nós somos pedras vivificadas pelo Espírito Santo. Vejam, não é a nossa inteligência, não é a nossa força, não é a nossa capacidade de trabalho que sustentam a igreja.
é Cristo na força do seu Espírito. A igreja tem um Senhor, viu? É Cristo. Tem um cabeça, um chefe, é Cristo, nosso Senhor. Vós, como pedras vivas no Espírito Santo, formai um templo, um edifício espirituado, a igreja. Meus irmãos, que graça! A gente era para ser pagão. Eu estava pregando o retiro para uns seminaristas no sudeste do país, não vou dizer onde não. Aí estava pregando, aí chegou um seminarista já na teologia, todo arrumadinho, bem elegante, assim, um rapaz bonito, com pinta de galã, sentou-se diante de mim, aí disse assim: mas Dom Henrique, há uns 4 anos atrás, se eu me visse desse jeito, ia rir e dizer, é loucura. Escutem só, para vocês verem como Cristo é o Senhor, como Cristo é quem age na força do seu Espírito. E só, Dom Henrique, eu gostava de uma farra. Todo fim de semana estava num inferninho desse. Às vezes fumava um cigarrinho desses baseados, tá certo? De vez em quando usava uma drogazinha, de leve, com juízo, se é que se pode fazer isso com juízo. Mas usava, viu? Era pegadorzinho, não deixava passar uma menina, veja, era assim. Mas aí quando eu fui chegando nos 21 anos, eu disse, já está no tempo de arranjar uma menina para casar. Então, menina para casar, eu não quero dessas que eu pego. Eu vou lá na igreja que tem. Veja só. Aí foi na igreja para ver se arranjava uma esposa decente. Até que teve juízo, viu? Até que teve juízo. Então, as meninas aqui de igreja, tá vendo? Olha, tá vendo? Então, pois bem. Então, eu vou na igreja. Ele disse, eu ia na missa então todo domingo, mas era aquilo, né? O olho no santo e o pensamento nas meninas. Pois bem, ele disse, olha, no começo eu achava a missa chata, esperava que terminasse logo, mas depois, sem sentir, eu fui começando a gostar da missa, e quando terminava, eu dizia, já terminou, que pena, veja, e sem sentir, quando a missa terminava, eu fui ficando um pouquinho para rezar mais. Repare que coisa. Começou a nem se lembrar das meninas, repare. Eles iam um dia, eu estava ajoelhado, depois, terminou a missa, eu fiquei de joelho rezando um pouquinho. E eu olhei o altar. Repare que coisa mais linda. Eu olhei o altar e pensei, veio no meu coração, como é triste um altar sem um padre. Repare. E esse pensamento encasquetou na minha cabeça. E eu estou aqui no seminário agora para ser padre. Repare. Vejam que coisa. Quem age. E o danadinho vai ser um padre decente, viu? A gente vê que é um menino que... Veja, um menino de caráter, um menino de Deus. Veja, quem age, quem edifica a igreja... é o Senhor com o seu Espírito. É o Senhor com o seu Espírito. Eu me lembro, deixe-me só contar outro exemplo. São coisas que vão aparecendo assim, só para vocês verem como são as coisas, como é bonito, como nosso Senhor age. Vocês se lembrem que há uns 4 anos atrás, estourou aquela coisa horrível na igreja não, na imprensa, de pedofilia. Que parecia que a igreja estava carcomida pela pedofilia, parecia que todo o padre era pedófilo, que na verdade, veja, aquilo ali foi uma grande armação da imprensa internacional, reproduzido pelos jornais locais. Há problema de pedofilia na igreja? Há, como há em qualquer canto. Mas não é nada do outro mundo, nem é um câncer, a coisa maior do mundo, tanto que a imprensa deixou de falar. Aquilo era para atingir, sobretudo, o Papa. Queria-se atingir o Papa Bento XVI. Veja, para completar, naquela época, coincidiu com aquele escândalo triste na diocese de Penedo.
aqui pertinho, em Alagoas. Né, dos padres, o SBT noticiou aquela questão lá, triste. Pois bem, foi um período, foi uma Semana Santa triste aquela. Eu sou de Alagoas, eu fui batizado na Diocese de Penedo, eu conheço aqueles padres lá. Vejam, pensem na tristeza, na angústia, e a imprensa em cima do Santo Padre, em cima da Igreja Católica, coisas antigas já que se colocava como se fosse acontecida hoje, com a finalidade de denegrir a igreja. A finalidade era essa, não era justiça, não era nada, era denegrir a igreja. Mas uma coisa triste, foi um período de muita angústia para nós bispos. Bom, um dia eu abri o e-mail, como eu frequento muito internet, site, blog, Facebook, aí entro em contato um pouco com gente do Brasil todo, às vezes até de fora do Brasil. Aí encontrei uma mensagem para mim, dizia assim: escutem só, vejam quem pode com a Igreja de Cristo, quem pode com o nosso Senhor. Dom Henrique, sou um jovem da cidade de Penedo, repare, o olho do furacão, sou universitário, veja, e desejo imensamente ser padre. Dom Henrique, o que é que eu tenho que fazer? Me aconselhe para ser um padre santo. Eu digo, meu Deus, não é possível. Ninguém pode destruir a igreja, não. Porque com essa propaganda todinha contrária à igreja, com esses escândalos todinhos colocados à luz do mundo aí, aumentados e deturpados, sem a gente ter nem como se defender. Com essa questão de Penedo, que era séria e verdadeira, e estava lá. E um jovem, universitário, vejam, com juízo na cabeça, dizer: eu quero ser padre, e quero ser um padre santo, é nosso Senhor. É nosso Senhor com o Espírito dele. É nosso Senhor que é soberano. É nosso Senhor que salva a sua igreja. Não tem quem destrua a igreja, porque não é nossa, é dele. Também vós, como pedras vivas, a gente sabe que é frágil. A gente sabe das nossas infidelidades, a gente sabe dos nossos medos, mas Cristo é a pedra viva que nos faz pedras vivas no seu Espírito Santo. Aproximai-vos do Senhor e formai nele um edifício cheio de Espírito Santo, um edifício espiritual. E lembrem-se, meus irmãos, lembrem-se quem somos nós. Olha o que São Pedro diz ainda. Vejam, eu disse a vocês no começo dessa meditação de hoje, nós nascemos filhos da ira. Nós nascemos filhos da ira. Quem somos nós? Descendentes de africanos que adoravam e cultuavam orixás. São nossos antepassados. Descendentes de índios que cultuavam os espíritos da floresta, que ofereciam sacrifícios humanos, vejam, que devoravam seres humanos. Muitos dos nossos índios eram antropófagos, devoradores de seres humanos. Os índios acreditavam que devorando os guerreiros da tribo inimiga se tornavam mais fortes. Vejam quem nós somos, descendentes de europeus, celtas, que adoravam a deuses pagãos, que tinham medo de bruxos, duendes, que acreditavam nessas coisas. Olhe o que diz São Pedro, mesmo capítulo 2 da primeira de Pedro, no versículo 9: vós sois a raça escolhida, vós sois o sacerdócio do reino de Deus. Vós,
A igreja, não é o povo brasileiro não, é a igreja. Vós sois a nação santa, o novo Israel, o novo povo de Deus. Vós sois o povo que ele adquiriu, veja, e adquiriu com um preço alto, o sangue de Cristo, a fim de que proclameis as grandes maravilhas, os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. E aí São Pedro diz uma coisa linda: vós sois aqueles que antes não eram povo, não éramos povo de Deus, éramos pagãos. Nossos ancestrais eram pagãos, adoraram ídolos. Mas vós que não eres um povo, sois agora o povo de Deus. Vós, os que não eram objeto de misericórdia, agora sois os que alcançaram misericórdia. É isso que nós somos. Eleitos por Deus, chamados pelo Senhor, ungidos, santificados, espirituados pelo Senhor com o dom do seu Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo, o novo povo de Deus. Como encontrar palavras para agradecer a nosso Senhor por isso? Como encontrar palavras para louvá-lo o suficiente por isso? E qual é a nossa missão no mundo? Qual é a missão da igreja do mundo? Primeiro, viver Cristo. Primeiro, veja, a grande missão do cristão, a grande missão do católico, a primeira é deixar-se cristificar, ou seja, transformar em Cristo, por obra do Espírito Santo de Cristo. É deixar que o Espírito age em mim. À tarde eu vou falar um pouco sobre isso. Como fazer para não atrapalhar o Espírito? Como fazer? Quem nos santifica é o Espírito de Cristo. O Espírito é santo e santificador. Veja, deixar que o reino de Cristo, o reino de Deus, me invada, nos invada e através de nós se espalhe pelo mundo. Imagine se eu me deixasse guiar pelo Cristo, se deixasse que Deus reinasse na minha vida e você deixasse. Oh meu Deus, a gente seria um sinal do reino de Deus. A igreja é o lugar, não estou falando da igreja de pedra, a igreja, sua paróquia, sua comunidade, sua família, que é uma pequena igreja porque é uma comunidade de cristãos. Veja, sua comunidade religiosa, a igreja é o início do reino de Deus. A igreja é o lugar onde o reino de Deus deve aparecer. Porque você deve deixar Deus reinar na sua vida. Meu querido irmão, minha irmã, se pergunte. Eu me pergunto também, viu? Se pergunte. Que coisas na minha vida impedem que Deus reine totalmente em mim? Que pedaços do meu coração ainda não escutaram o Evangelho? Que coisas em mim eu ainda guardo para mim e não para o Senhor? Veja, nós somos cristãos. Nós somos o povo escolhido por Deus para reinar, para que Ele reine na nossa vida e através de nós Ele reine no mundo. E termino essa passagem, porque já são 15 para meio-dia, termino a meditação, a leitura dessa passagem, com o último trechinho dela. Deixa eu ver aqui que o vento desmarcou, só um instantinho. Pronto, olha aqui. São Pedro então diz, formai, veja, versículo 5, do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que coisa linda, porque você tem o Espírito Santo de Cristo, você é membro de Cristo e você é sacerdote. A igreja todinha é um povo sacerdotal. Vocês são sacerdotes pelo batismo e a crisma.
O que quer dizer um povo sacerdotal? O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele, preste atenção, que diante de Deus intercede pela humanidade. E diante da humanidade dá testemunho de Deus. Vós sois um povo sacerdotal. Vocês, a igreja, nós somos o povo que deve interceder pelo mundo. Vocês devem rezar pelas autoridades. Vocês devem rezar qualquer calamidade no mundo, qualquer guerra, qualquer coisa que vocês devem rezar diariamente pela humanidade, pelas grandes necessidades do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois um povo de intercessores, vós sois o meu povo, vós sois um povo sacerdotal. Diante de Deus, nós devemos estar o tempo todo, porque nós somos o corpo de Cristo. Veja, Cristo, nossa cabeça, nos une a Ele na única intercessão, que chega ao máximo na missa. E por outro lado, diante do mundo, nós somos as testemunhas de Cristo. Diante do mundo, nós somos o povo que deve proclamar as maravilhas de Deus. Proclamar com nossa vida, proclamar com nossa palavra, proclamar com nosso exemplo, proclamar com nosso trabalho em favor do mundo, em favor dos pobres, em favor de quem precisa, de quem tem fome, de quem não tem esperança. Vejam, de quem não tem sua dignidade respeitada, mas tudo isso para proclamar as maravilhas de Deus. Nós, padres, bispos, o Senhor nos escolheu para que a gente possa, veja, fazer vocês exercerem o sacerdócio de vocês. Aí São Pedro diz, oferecendo sacrifícios espirituais. O que é esse sacrifício espiritual? Sacrifício espirituado, sacrifício no Espírito Santo. A sua luta para ser cristão é um sacrifício espiritual. A sua luta para combater o seu vício, a sua luta para crescer na virtude, sacrifício espiritual. A sua luta para namorar direito, para ser um marido, uma esposa fiel. A sua luta para ser um estudante responsável. A sua luta para ser um profissional competente. Tudo isso são sacrifícios espirituais. Ou seja, é uma obra que eu faço para o louvor de Deus. E é espiritual porque é na força do Espírito Santo. E depois eu pego tudo isso e trago para o altar, para unir ao sacrifício de Cristo. E o meu pobre sacrifício espiritual ganha gosto e valor de eternidade no sacrifício de Cristo. Ô cristão, é isso que você é. Ô cristão, você é sal da terra, você é luz do mundo. Não dê sua glória para outro, não. Ô cristão, tenha consciência do que você é. Raça escolhida, sacerdócio real. Ô cristão, não diga assim, todo mundo faz assim, então eu faço também. Você não é todo mundo. Você foi tirado do mundo. Eu os escolhi do mundo. Eu os consagrei e os joguei no mundo para ser sal e para ser luz. Lembra-te, eu termino com aquela palavra do Papa São Leão Magno no século V. Lembra-te, cristão, da tua dignidade. Lembra-te, cristão, de que cabeça tu és membro. Cristão, torna-te aquilo que tu és. Tu és membro de Cristo. Tu és pedra viva desse edifício, desse templo de Deus, desse corpo de Cristo que é a igreja. Cristão, não des a tua glória a outro. Cristão, sê sal nesta terra, sê luz neste mundo. Cristão, lembra-te, se tu te calas, é Cristo que se cala. Se tu te omites, é Cristo que fica com as mãos amarradas. Cristão, lembra-te, tua esperança, tua glória, a certeza da tua vida
E tua eternidade bem-aventurada é Jesus, nosso Senhor. Nunca se aparte dele, nunca. No mundo, na vida, são tantas as perguntas. A resposta é uma só: Jesus, nosso Senhor.